Bem-vindos à 6ª Conferência Universitária de Cultura Racional na UNB, nesta edição com os temas O Terceiro Milênio e a Nova Fase da Natureza, o que é o livro Universo em Desencanto, as causas da violência, discos voadores e a cultura cósmica, quem são, de onde vêm e o que desejam. Este evento é promovido pelos estudantes de cultura racional e tem como objetivo de divulgar e elucidar questões sobre a natureza do conhecimento de cultura racional. A cultura racional surgiu em 1935 e se trata de um conhecimento natural que contempla a origem do ser humano, bem como a mecânica material e cósmica em que ele está inserido. Portanto, visa esclarecer as grandes questões sobre a existência humana, de onde veio, e como será possível o retorno à sua verdadeira origem. O conhecimento racional é concretizado em uma obra de grande envergadura, possuidora de um vasto conteúdo enciclopédico, os livros Universo em Desencanto. Convido agora, para compor a mesa, o economista e administrador de empresas formado pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, em Minas Gerais, e estudante do curso de Letras, Tradução, estudioso de cultura racional há 28 anos, o conferencista Paulo Amauri. Convido agora, para compor a mesa, o bacharel em Administração de Empresas, a bacharel, servidora pública federal aposentada, estudiosa de cultura racional há 30 anos, Nádia Luísa Batista. Convido agora o bacharel em Ciências Militares, formado pela Academia Militar dos Oficiais do Rio de Janeiro, das Agulhas Negras, ANAM, com pós-graduação pela Escola de Aperfeiçoamento dos Oficiais do Rio de Janeiro, estudioso de cultura racional há 10 anos, o conferencista Sandro Balbino. Convido agora o professor de Educação Física, estudante de cultura racional há 14 anos, Dark Pinheiro França. Convido o oficial da Aeronáutica da Reserva, ex-funcionário do Sindacta 1 de Brasília, o senhor Haroldo Marques. Convido o engenheiro agrônomo, professor de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, estudioso de cultura racional há mais de 30 anos, conferencista professor Porfírio. Passo agora a palavra ao conferencista Paulo Amauri. Senhores conferencistas, prezada conferencista doutora Nádia Luísa Batista, meus prezados colegas, estudantes da Universidade de Brasília, prezados estudiosos de cultura racional aqui presentes, é uma satisfação muito grande estarmos aqui realizando a 6ª Conferência Universitária de Cultura Racional na UNB, devido à importância relevante dos seus conhecimentos transmitidos no livro Universo em Desencanto, que estamos aqui para abordar, dentre outros os temas, que são vastos, estudados na cultura racional, essa nova era do terceiro milênio, essa nova fase da natureza, que já vem despertando a humanidade para a cultura cósmica, despertando inclusive os cientistas para as pesquisas espaciais,
porque a própria natureza coloca na mente de cada um essa vontade de descortinar o cosmo, de estudar a mecânica celeste, e justamente a cultura racional traz esse conhecimento das 21 eternidades, das transformações e transmutações de toda essa cosmogonia e cosmogenia da qual estamos inseridos, agora nessa era do terceiro milênio. Uma vez que tínhamos que passar por todo o amadurecimento da ciência, por todo o amadurecimento que as religiões e filosofias nos trouxeram, todo o amadurecimento desenvolvido pela imaginação no primeiro milênio, pelo pensamento no segundo milênio, para que agora, no terceiro milênio, através do desenvolvimento do raciocínio, possamos descortinar e desmembrar toda a ciência, toda a cosmogonia dessa origem cósmica da humanidade. Como anfitrião, uma vez que sou aqui estudante da Universidade de Brasília, agradeço muito a presença de todos aqui presentes, dos colegas universitários da UNB, dos conferencistas que se deslocaram de suas cidades para estar presentes. Faço das minhas palavras mais breves possíveis, dando aqui nessa primeira abertura, e em agradecimento a todos os presentes e aos palestrantes que vão descortinar sobre os diversos temas abordados, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos. Minha gente, boa tarde. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui. Saúdo todos os presentes, os universitários, os estudiosos de cultura racional e os que estão colaborando aqui para que esse evento esteja acontecendo, que é um evento que traz uma boa notícia para todos, principalmente os universitários que estão nessa luta grande que é uma universidade, que a gente já foi também, sabe a luta que é, para poder conseguir entender um pouco de si próprio, da vida, conseguir uma forma de sobrevivência numa fase de muita turbulência. Sim, porque nós estamos vendo a violência cada vez aumentando mais, né? Apesar de todos os esforços da humanidade para se equilibrar, a humanidade tem visto o contrário, o desequilíbrio está aumentando. E a grande notícia é o seguinte, que esse desequilíbrio tem conserto, porque ele é causado por uma mudança de fase na natureza. A natureza mudou de fase. Nós fazemos parte dessa natureza, deste universo, e toda mudança nele, fatalmente, nós somos influenciados por elas, por essas influências. O que acabou, o que mudou na natureza, que causou todo esse transtorno, foi uma entrada de uma energia desconhecida pela humanidade anteriormente. Essa energia é a energia de um mundo superior, porque não há efeito sem causa. Todo filho tem um pai, e esse mundo em que vivemos tem um mundo superior que deu origem a ele. A entrada dessa energia ocasionou o fim da fase do pensamento. Porque, como já disse Einstein, e todos sabem, este mundo é um oceano eletromagnético. Tudo é energia transformada em seres. E toda a nossa vivência até hoje foi dentro desse campo elétrico e magnético. Mas esse campo eletromagnético não é o nosso natural. É um campo variante. Então, como o ser humano poderia se equilibrar se ele está vivendo dentro de um campo variante, oscilante? A energia elétrica, que é a energia da água, que é a energia do pensamento, e a energia magnética, que é a energia da Terra. E por isso
está aí a dualidade que a gente conhece, macho, fêmea, positivo, negativo. E orientais, antigos e vários segmentos da nossa cultura sempre tentaram nos equilibrar. Se nós somos um conjunto eletromagnético, né, que está sempre se transformando, e se transformando por quê? Se transformando porque são dois polos opostos, né, e principalmente os orientais, através de mentalização, através de outros recursos, sempre procuraram equilibrar esse eletro e magnético. Mas, gente, vejam bem, a natureza é de transformações, está tudo sempre se transformando. Ora, eu me equilibro agora, acho uma fórmula de me equilibrar, mas o universo está em constante transformação, de forma que esse equilíbrio não é estável. Então teria que ter uma outra energia que pudesse equilibrar esse eletromagnético. E é quando, então, nós temos a grande notícia que veio, a grande novidade para a humanidade, né, que ela não conhecia, que existe uma outra energia que é do nosso campo verdadeiro, de onde nós somos originários, que é a energia racional. E essa energia racional é a energia que equilibra esse nosso eletro e magnético. Esse nosso todo eletro e magnético é a única energia que equilibra. Então, não adianta a gente procurar equilíbrio fora disso. E como ter contato com essa energia? Ora, se existe um mundo superior, esse mundo superior tem um poder incalculável. Nós que somos deformados, nós que somos pensadores, imaginadores, que somos variantes, a gente tem feito proezas, foguetes, aviões, a gente transforma tudo nessa natureza. O que não faria então o mundo superior? Esse mundo superior enviou um de seus habitantes que se materializou entre nós, viveu aqui entre nós, para naturalmente se habituar com o nosso modus vivendi, né? Até que chegou o momento dele nos dar o conhecimento do mundo superior. Esse conhecimento, por este senhor de nome Manuel Jacinto Coelho, que materializou aqui em 1903, ficou até 1991, ele nasceu já com a glândula pineal desenvolvida. Nesta glândula é que está a energia da nossa origem materializada nesse nosso conjunto elétrico e magnético. Então, ditando esse livro, o que foi feito? Foi feita a materialização da energia racional em letras, para que o ser humano, através da leitura, ao ler, desmaterializasse a energia e conseguisse, então, absorver a energia racional necessária para o desenvolvimento do seu raciocínio. O assunto é longo, eu não vou alongar mais, eu estou dando apenas, assim, uma pincelada da importância deste conhecimento. Quem duvidar que esse conhecimento é de um mundo superior, quem duvidar que esse conhecimento é energia racional materializada, então eu falo o seguinte: ora, se nós que somos desequilibrados, deformados, cheios de defeitos, nós fazemos proezas aqui na Terra, como é que o mundo superior não poderia trazer este conhecimento, essa energia e materializá-la em letras? Isso é a coisa mais fácil. Agora, as provas, cada um terá a sua prova ao ler este livro, Universo em Desencanto, que é a materialização da energia racional que equilibra o nosso eletro e magnético. Nós somos um conjunto eletromagnético, mas temos a energia desse livro materializada na nossa cabeça e a gente não sabia. Então, com a leitura desse livro, nós vamos saber
como é que nós saímos do mundo de onde nós somos, como viemos parar aqui embaixo e como podemos retornar a esse mundo e nos ligar a ele, mas em vida, porque a morte não existe, é uma transformação. Nós estamos aqui há 21 eternidades e deixando bem claro, eternidades são tempos que a gente não conta, é o início e o fim de uma fase de transformação, porque aqui nesse campo elétrico e magnético, nesse mundo em que vivemos, tudo se transforma. Tudo se transforma. A pessoa nasce, é um feto, se transforma para bebê, depois de bebê se transforma em jovem, depois de velho, depois se transforma, que é a morte, volta a ser energia. Essa energia, por não conhecer a forma de retorno à origem, ela torna a se materializar em líquido, que é o sêmen, para dar origem a novo corpo de matéria. E a gente está nesse nasce e morre há muito tempo, e só sofrendo, e ninguém equilibrado, e sem saber o que fazer para acabar com todos esses desequilíbrios que estão aí. E agora está aqui a resposta, e eu vou passar agora a palavra para o Sandro, que vai dar continuidade, assim como os nossos outros palestrantes. Muito agradecida pela atenção. Muito obrigado. Boa tarde a todos presentes. Quero agradecer a presença de todos que tiraram um pouquinho do seu tempo para poder ouvir um pouco desse assunto que é de grande importância e que realmente há necessidade de que todos conheçam do que nós estamos falando aqui. Então vamos falar um pouco do que é o livro Universo em Desencanto, este livro que aqui está. O conjunto de livros Universo em Desencanto, que dá o nome da cultura racional, por ser um conjunto de conhecimentos, ele é um conhecimento inédito na origem da humanidade, diferente de tudo aquilo que todos os senhores já conhecem, senhores e senhoras. Justamente por ser um conhecimento inédito, é que ele não pode ser inserido em nenhum campo do saber humano já existente, seja ciência, religião, seita, filosofia ou qualquer outro campo do saber humano. Sendo então, a melhor denominação para este conhecimento racional, cultura, por ser um conjunto de conhecimentos, e racional, por vir do mundo que deu origem a esse aqui, o mundo racional. Está nesse conhecimento de cultura racional todos os esclarecimentos sobre a origem da humanidade, de onde viemos, para onde vamos, como viemos e como vamos, o porquê do sofrimento do mundo, enfim, o antes de ser tudo o que é, o que era, e o que fazer para voltar a ser o que era. É um conhecimento revelador, que vem responder às perguntas mais íntimas que todo ser humano tem no seu íntimo. Perguntas essas que por diversas vezes chegam a causar um vazio tão grande, uma agonia tão grande, e ficam as pessoas buscando em outras coisas esse preenchimento desse vazio. E acabam se envolvendo por diversas vezes com drogas, com excessos de engambelos da vida material e outros prazeres da vida da matéria que trazem alguns momentos de felicidade, mas passado aquele prazer momentâneo, a pessoa volta a cair naquele vazio e fica se questionando. E muitos, de tanto buscar este conhecimento e procurar em todos os lugares, por não ter ainda encontrado com o livro Universo em Desencanto, muitos acham até que um conhecimento dessa envergadura não poderia chegar nas suas mãos e acabam até desistindo da procura. Mas o vazio íntimo continua. A esses tem até uma certa razão, por tanto que pesquisaram. E quando se deparam com o conhecimento da cultura racional, aí sim, ele sente que tudo aquilo que buscou está, enfim, nas suas mãos. Ele fica impressionado com as revelações que estão contidas nesse conhecimento. Mas
também tem muitos outros que não ficam impressionados. Aqueles que são amantes das leituras antigas de outrora, porque este conhecimento já foi anunciado há muitos séculos atrás, nos antigos papiros de São João, Santa Odília, Nostradamus, em que, infelizmente, a aceitação dessas revelações dos antigos profetas não são de todo aceitável, porque muitas das suas profecias não aconteceram, mas não que o erro estava nas profecias, e sim nas traduções. Da tradução dos antigos idiomas, principalmente o grego, o latim e o hebraico, faltou aos tradutores daquela época a devida experiência, aprofundamento naquele idioma. Tinham muita competência, mas precisavam ter ainda mais para traduzir com correção as coisas certas que aqueles antigos papiros traziam. E está lá, nesses papiros antigos, que no fim dos tempos surgiria na humanidade o conhecimento para a racionalização dos povos, onde todos conheceriam o mundo de sua raça e saberiam como voltar para ele. E através deste conhecimento, a humanidade finalmente viveria na verdadeira paz, amor e fraternidade racional. Esses profetas de outrora, de antigos tempos, eles eram ligados às evoluções da natureza. Faziam suas profecias observando os movimentos naturais. Por isso, tinham condições de fazer profecias bem acertadas. E dentre elas, a profecia mais culminante de todas, que é o surgimento da cultura racional. Hoje ainda existem muitos profetas que são verdadeiros profissionais de anúncios alarmantes, porque não baseiam suas profecias nos movimentos naturais, e sim na evolução científica e artificial, que já chegou a um ponto tal que já por si mesmo se destrói. Por isso, esses profetas de hoje, os profissionais de anúncios alarmantes, vêm por muitas vezes assustando a população com previsões de futuro de verdadeiras hecatombes e calamidades. E a cultura racional vem anunciando justamente que o futuro da humanidade é lindo, o futuro da humanidade é brilhante, quando todos tomarem conhecimento do que aqui está escrito. A cultura racional, ela não é contra conhecimento nenhum, não é contra religiões, seitas, doutrinas, nem a ciência, muito pelo contrário. A cultura racional, ela é a favor de tudo. Ela é o conhecimento que consegue unir todos esses segmentos e ainda prosseguir com eles, encerrando assim tudo o que é parado nos finitos e transfinitos e se perdem nas teorias sem explicação. Está aqui neste conhecimento a explicação de tudo. As respostas para todas as perguntas que já foram feitas e outras que só vão ser feitas a partir do momento que a pessoa conhecer o que nesse livro está escrito. A cultura racional, além de preencher todo esse vazio que foi falado aqui do ser humano, ela ainda dá explicações claras sobre a vida como ela é. Hoje em dia, de uns tempos para cá, depois que entrou a fase, que já foi falada em 1935, e quanto mais para cá, mais ainda, as pessoas nascem com a sua sede de saber cada vez maior. E não aceitam mais nada que não tenha base lógica nas suas explicações. As afirmações positivas, que provem e comprovem, com base e lógica, tudo que está sendo explicado. Então hoje o ser humano está pronto para conhecer este conhecimento, que só chegou porque a fase mudou e por isso veio a natureza preparando o ser humano por 21 eternidades para que ele chegasse a este momento de poder conhecer, estar pronto para conhecer este conhecimento. E além desses benefícios do equilíbrio causado pelo preenchimento do vazio íntimo, as respostas e as explicações da vida prática faz com que cada um que pegue este conhecimento e tente botar em prática os ensinamentos do cotidiano que nele estão escritos, tenha sua vida mudada, da água para o vinho.
Porque é muito simples a explicação disso aí. A vida ela tem as suas organizações bem claras para quem sabe viver. Mas para quem não sabe, torna-se desorganizada. E as pessoas acabam imperando num degladiamento da sua vida com as próprias organizações da natureza. Então, no que está o poder da vida? O poder da vida é a pessoa saber viver bem. Está na pessoa organizar a sua vida, nas suas organizações de forma paralela ou adequada às organizações da própria natureza. Aí a pessoa para de viver contra a maré dentro de um mar revolto e passa a viver a favor da maré. E ela começa a viver de acordo com as leis naturais da natureza, que estão todas muito bem explicadas no livro Universo em Desencanto. A pessoa vivendo de acordo com as leis naturais da natureza, ela passa a viver de acordo com a natureza. E vivendo de acordo com a natureza, passa a viver de acordo consigo mesmo. Tudo lhe corre bem na vida, tudo lhe corre a favor. Então estão nesses conhecimentos, além de todo esclarecimento da mecânica material, da mecânica celeste, da mecânica racional, estão nesses conhecimentos a forma de melhor viver na matéria. É como se esse mundo de sofrimento, e é um mundo de sofrimento, basta vocês observarem os jornais que não escondem a realidade para ver como sofre o mundo chora. Como viver nesse mundo sem sofrer? Existe uma maneira? A cultura racional explica como fazer isso.